Marcos, capítulo 6, para a leitura a partir do verso 12. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 12. As algemas da culpa. Marcos 6, a partir do verso 12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsaram muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas palavras, ou essas maravilhas, operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, Senhor, pela palavra, nos abençoe. Eu te peço, eu não sei, Pai, as necessidades do teu povo aqui, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e que o Senhor venha supri-las em glória por Cristo Jesus. Me ajude a transmitir a tua palavra e meus irmãos a recebê-la. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esse texto fala de um homem poderoso, Herodes, rei dos judeus, mas um homem com um coração cheio de culpa. Um homem cuja consciência era ou estava sendo consumida pela culpa. Jesus havia começado o seu ministério, e o seu ministério prosperava cada vez mais. Os seus discípulos eram comissionados para que fossem e pregassem o evangelho do arrependimento, e que também, pela eficácia do poder de Deus, operassem sinais, maravilhas, milagres. Ele próprio, Jesus, nós sabemos, tinha poder em si mesmo para realizar estas grandes coisas. E a fama desse Jesus, a fama dos seus seguidores, dos seus discípulos, chegaram à alta cúpula de Israel. Essa fama chegou ao palácio, essa fama chegou a Herodes. E a primeira reação de Herodes é uma reação movida por medo. Herodes fica assombrado, assustado. Ele pensa: João só pode ter ressuscitado. João Batista, a quem eu ordenei que degolassem, ressuscitou e continua pregando, e com um adicional, agora fazendo maravilhas. Porque nos 6 meses de ministério de João Batista, ele não operou nenhum milagre. Mas foi um grande homem de Deus. Jesus disse que dos nascidos de mulher, até aquele tempo não havia nascido um homem da estatura de João. Era um grande homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Mas Herodes sente medo. Ele ressuscitou. Eu mandei decapitar. E o temor de Herodes tem justificativa. Quando nós lemos o versículo 16 do capítulo 6, a palavra de Deus diz: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, ao qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Versículo 26. A palavra de Deus diz: o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que trouxessem ali a sua cabeça, e ele foi e degolou-o na prisão. Ele é o autor intelectual do assassinato de um homem de Deus. O verso 20 diz que quando João pregava, Herodes ficava perplexo. Está no verso 20. Perplexo com a pregação
e, escutando a João Batista, o ouvia de boa mente. Herodes sabia que João era homem de Deus, e com ele estava a palavra de Deus. Ele era o último profeta do Velho Testamento. E que quando abria a boca, Deus falava através dele. E uma das coisas que João falou foi contra Herodes. E contra uma situação pecaminosa que vivia, um adultério. E a esposa de seu irmão Filipe deixou Filipe para casar-se com Herodes. Herodias era o seu nome. E o versículo 19 do capítulo 6 nos diz que ela odiava João o Batista, querendo matá-lo. E não podia, não encontrava uma justificativa, não encontrava uma motivação que pudesse encontrar eco, concordância dos demais que tinham poder para tanto. E João expunha o adultério, João expunha o pecado. E por isso Herodes, ele se sentia constrangido com as palavras, e Herodias, cheia de ódio desse homem de Deus. Até que chegou o dia do seu aniversário, e já movido pelo vinho, já bêbado, ele dá à sua enteada, a filha de Herodias, a possibilidade de escolher alguma coisa. E ele faria, ele atenderia ao desejo. E a mãe da menina, ela acaba fazendo a cabeça da garota. E exatamente o pedido que a menina diz, a tradição da igreja chama de Salomé, pedido é a cabeça do Batista. Herodes fica perplexo, porque certamente ele imaginava qualquer coisa, menos aquilo. E ainda assim, ele, entristecido profundamente, atendeu ao pedido macabro da menina. É por isso que, com essas memórias, com essa dor, com a consciência sangrando, com o coração cheio de culpa, ao ouvir falar de alguém que opera milagres, maravilhas, que prega o evangelho do arrependimento, Herodes fica preocupado, achando que o seu pecado o encontrou, que o seu pecado o achou, o pecado do qual fugiu durante tanto tempo. Agora, esse João ressuscitou. A minha assombração de alma tornou-se uma realidade. Aquele que martelava a minha consciência agora está no meu encalço. Esses são, irmãos, os grilhões, as correntes, as algemas da culpa. E nós precisamos entender algumas coisas sobre culpa, porque o Evangelho, ele não produz culpa em ninguém. Mas o Evangelho abre os olhos das pessoas para a sua culpabilidade. O Evangelho faz com que a luz brilhe sobre as vidas e eles possam enxergar o que de fato são, o coração poluído pelo pecado e longe de Deus. Algumas afirmações sobre as algemas da culpa, ou a culpa em si. Em primeiro lugar, a culpa é um acusador impiedoso. Ela tem o poder de causar um enorme vácuo no coração da gente, um enorme buraco no coração da gente. A pessoa culpada, ela não se sente no direito de ser feliz. Parece que ela precisa se punir, porque deve. Porque a culpa pulsa na sua alma, no seu coração. Ela precisa se punir, ela precisa se sabotar. Ela pensa, eu não tenho direito de ser feliz em função daquilo que fiz, ou daquelas coisas que eu acabei fazendo.
Jay Adams é um autor cristão que lida muito com questões da alma humana. Escreveu vários livros sobre aconselhamento. O Conselheiro Capaz é talvez o mais importante livro que ele tenha escrito. Jay Adams, num dos seus artigos, diz o seguinte: 70% das neuroses estão associadas à culpa e autopunição. E metade dos pacientes em clínicas psiquiátricas se recuperariam apenas se soubessem que foram perdoados. A culpa tem um poder devastador, destruidor. Eu vi isso na prática anos atrás, mais de 20 anos atrás, num hospital psiquiátrico, na época em que eles eram muito comuns. Hoje existe o Hospital Dia, e graças a Deus por isso, que aquele ambiente não era um ambiente para um ser humano ficar. Eu visitei algumas vezes hospitais psiquiátricos, e me lembro de uma situação em que fui visitar uma moça, e quando ela disse: pastor, que bom que o senhor veio, do outro lado de lá havia uma grade. E pacientes lá, naquela grade, começavam a dizer: pastor, pastor, eu sou crente de tal denominação. Então falava o nome da denominação. Outro: eu sou crente, membro da igreja tal. Muitos naquele lugar eram crentes. Ou pelo menos faziam profissão de selo. Mas a culpa mexe. E mexe muito com o coração humano. A ponto de pessoas, em função da culpa, se auto-sabotarem. A culpa retida, sem dúvida alguma, adoece pessoas. A culpa retida se somatiza. A culpa retida vira doença em alguns casos. Não é à toa que em Marcos capítulo 2, quando Jesus vê aquele paralítico sendo descido pelas cordas numa cama, a primeira coisa que Jesus diz a ele é: filho, perdoados estão os teus pecados. O problema primaz, o problema principal, a geradora de todas as dificuldades daquele homem não era a paralisia, mas o pecado. E o pecado gera culpa. Por isso, ao ouvir essa declaração de absolvição de pecados, aquele homem conquistou a cura mais importante, a cura que de fato ele precisava. Jesus só o fez andar porque os religiosos arrazoaram em seus corações, criticando a Jesus por ele ter declarado perdão de pecados naquele homem. E ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Olhou para o homem e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem se levantou. Mas o problema principal estava no coração, não nas pernas. Provérbios 28, 13 diz que todo aquele que encobre as suas transgressões, todo aquele que encalacra dentro de si a sua culpa, ele nunca prosperará. É uma pessoa sempre doente na alma. É uma pessoa carregando sempre pesos terríveis na sua história. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28, versículo 17, diz que o homem carregado do sangue, alguém que matou uma outra pessoa, fugirá até a cova. Ou seja, é uma pessoa que vive vendo fantasmas. Alguém vem vingar a morte daquele a quem eu matei. Alguém vem fazer justiça com as próprias mãos contra mim. É sempre assustado, é sempre ressabiado. Ele fugirá até a cova. A vida vai ser uma eterna fuga, desespero, até ele morrer. E Salomão diz: ninguém o detenha, não se mete com gente escrava de culpa. Então a culpa é um acusador incansável. É um acusador terrível, impiedoso. A culpa é como um poço que vai se cavando e vai se cavando, e cada vez mais profundo.
Mas há uma segunda coisa sobre a culpa que é importante. A culpa, ela também é um algoz implacável. Não só é um acusador incansável, impiedoso, mas um algoz implacável. A culpa não se aplaca com paliativos de bondade e de justiça própria. Sabe que muita gente, movida por culpa, é um filantropo, faz benemerência, ajuda necessitados, dá muitos de suas fortunas, dos seus bens, para ajudar os pobres. E eu não estou dizendo que todos são assim, mas há, irmãos, um grupo substancial de pessoas que fazem essas coisas como forma de compensação. É gente que, de alguma forma, não é justo em relação aos impostos que deve pagar. E, para compensar, faz boas ações, ajuda necessitados. Isso na Bíblia acontece com aquele homem rico, jovem, rico, que se aproxima de Jesus. E, diante da pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz, e os mandamentos? Cumpra-os. E a palavra daquele homem, que para mim não era um jovem mais, ele diz, desde a minha mocidade eu pratico todas essas coisas. Olha como ele era bom. Olha como ele era acima da média. Olha como ele era diferenciado. Por trás de um religioso metido a santarrão, sempre existe uma pessoa cheia de culpa. Por trás de alguém que nunca erra, por trás de alguém que vive apontando as falhas dos outros, pode ter certeza, tem alguém que deve muito no cartório. Quanto mais acusador, quanto mais o dedo enriste, quanto mais crítico, quanto mais duro, quanto mais implacável com as pessoas, quer elas tenham errado ou não, porque às vezes nem erraram, a pessoa encontra erro, encontra o que falar contra. Quanto mais assim, mais culpa carrega na alma e no coração. Nós não conseguimos acobertar o mal dentro de nós. Ser religioso, vir à igreja, dar o dízimo, ajudar os pobres. Esses gestos de bondade, essas coisas não curam culpa. Há um best-seller escrito por William Shakespeare, né, o grande escritor inglês, Macbeth. E ele fala que esse homem e sua esposa recebem o rei na sua casa. O rei está aos cuidados de Macbeth e sua esposa. Mas ela quer que ele assuma o trono. Então ela trama com seu esposo a morte do rei. E consegue. Mas os culpados, descobertos, não foram eles. Foram os 2 guardas que guardavam o rei. O quarto do rei. E eles foram presos e punidos. E esse casal, a história que Shakespeare vai descrevendo, é que esse casal passa a viver debaixo do peso muito pesado e ferrenho da culpa. A mulher passa a sofrer de crises de sono, passa a virar sonâmbula. Ela começa a falar, e a falar, e a falar enquanto dorme e anda. Outras vezes anda com uma vela na mão, pelos cômodos, pelos corredores da casa. Outras vezes esfrega as mãos, parece ter sangue nas mãos, sangue inocente nas mãos. Até que, cheia de culpa e atormentada assim, essa mulher acaba se matando. O seu esposo ainda consegue abafar a culpa no coração, mas isso não é eficiente, porque cedo ou tarde, quanto mais tempo passa, pior fica.
culpa vira azia, culpa vira câncer, culpa vira muita coisa, viu? Transforma-se em muita coisa. Insônia, envelhecimento precoce. E esse homem, num embate contra outro homem, acaba sendo morto. Nada resolve o problema de uma mente culpada. Absolutamente nada. A não ser arrependimento e perdão. Culpa se resolve com enfrentamento. Culpa se resolve com confissão. A vida do filho pródigo foi resolvida ali, naquele momento, no meio dos porcos, quando ele diz: eu pequei, eu errei contra meu pai, eu errei contra Deus. Ali naquele momento, a vida do garoto, ela ganha uma guinada. Ele volta para casa e quando abraça o seu pai, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ali a redenção, ali a restauração. Por fora, sujeira de porcos, roupa maltrapilha, parecendo um bicho. Mas o coração nunca esteve mais leve, porque ele confessou o seu pecado. Foi o que aconteceu com Davi, quando pecou com Betseba, e quando Urias foi morto. Então, esse homem escreve o Salmo 32, cheio de culpa. E ele diz: eu envelheci, o meu humor se tornou igual a um deserto seco, árido. Eu não tinha prazer em absolutamente nada. Até que eu confessei o meu pecado. Por isso, bem-aventurado é o homem cujo pecado é encoberto, cuja transgressão é perdoada. A culpa é a melhor arma que o diabo tem para lhe destruir. Zacarias capítulo 3 fala de Josué, o sumo sacerdote. Ele tem as vestes sacerdotais, é uma visão de Zacarias. É a visão de um tribunal. Há ali o juiz, que é Deus. Há um réu, que é Josué, com as vestes sujas, com a mitra. A mitra sacerdotal, uma espécie de turbante que era escrito santo ao Senhor. A mitra suja, a roupa suja. Do lado direito de Josué, o promotor, Satanás, dedo em riste, apontando os pecados de Josué. Ele era sacerdote, e, portanto, o sacerdote era representante de um povo. Ali, Satanás acusa Josué, e, por extensão, acusa todo o seu povo naquele tempo. A coisa mais fácil que existe no mundo é apontar o erro dos outros, não é verdade? É fácil demais. Isso, Satanás é profissional. Mas, do outro lado, há um advogado de defesa. É o anjo do Senhor. É o Senhor Jesus Cristo. Aquele que intercede. A Bíblia diz que ele vive a interceder por nós diante de Deus. É Jesus Cristo o justo. Mas Josué foi alvo de toda sorte de acusações. As roupas sujas representam atos de injustiça. Porque no livro do Apocalipse, quando se fala daqueles que têm suas vestes brancas de linho, é dito que as vestes brancas são os atos de justiça dos santos. Ora, se as vestes brancas são atos de justiça, as vestes sujas são atos de injustiça. A mitra suja, a mitra era usada pelo sumo sacerdote quando ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus. Era um objeto, portanto, de intercessão. O sumo sacerdote entrava simbolizando todo o povo. Ele era o representante do povo diante de Deus e de Deus diante do povo. A mitra suja mostrava a incapacidade, a inabilidade de Josué para interceder pelo povo de Deus. Como é que você vai interceder pelo seu familiar descrente, a sua mitra suja?
Como é que você vai interceder, irmãos, pelos seus colegas de trabalho sem Cristo, se a sua mitra está suja? Como é que você vai se apresentar diante de Deus num culto, se as suas vestes, os atos da sua vida são atos de injustiça, se a sua vida é me perdoem a expressão, uma porcaria de vida? Com que autoridade vamos nos apresentar? Bem, nós podemos negar a culpa, nós podemos esconder a culpa, nós podemos fazer de conta que isso não aconteceu, que não tem nada a ver, deixa para lá. Mas Números 32, verso 23 diz: o vosso pecado vos há de achar. Isso sempre vai sangrar a nossa memória. Isso sempre vai pesar no nosso coração. A culpa retira a alegria, retira a autoridade moral, retira a autoridade espiritual. Mas deixe-me concluir. Porque se a culpa é um algoz, se a culpa é um acusador, a culpa também é um inimigo. Mas é um inimigo derrotado em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que Deus providenciou remédio contra a culpa humana. Deus providenciou remédio contra a minha culpa, contra a sua culpa. Herodes provavelmente viveu o resto de seus dias atormentado por essa culpa e provavelmente morreu com essa culpa. Que é assim. Gente escrava de culpa vai dormir com ela, acorda com ela, toma café da manhã com ela, almoça com ela, vai trabalhar com ela, vem para casa no ônibus com ela, anda no carro com ar-condicionado com ela. É uma companhia constante, latejando, mostrando, acusando, expondo à nossa consciência o que nós fizemos. Mas a Bíblia diz em Hebreus 9,14, Hebreus 9,14, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras. A nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Jesus providenciou remédio para a culpa. Você não precisa ser escravizado por culpa. Você não precisa viver debaixo de culpa, atormentado, esbofeteado por culpa. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Foi isso que Cristo fez por nós, quando Ele se entregou naquela cruz, quando Ele se deixou moer por nós naquela cruz. Deus, o ofendido, Ele resolve absorver a todo aquele que crer em Jesus, através do sacrifício que Ele fez naquela cruz. Em Cristo, os ofensores são perdoados. Em Cristo, os inimigos de Deus se reconciliam com Ele. O remédio, irmãos, é a cruz, é o sacrifício de Jesus. Por isso, em Colossenses 2,14, o apóstolo Paulo brada, ele dá um brado de vitória, quando diz que Jesus rasgou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. O diabo acusando Josué, o sumo sacerdote, mas de repente o anjo do Senhor, o Senhor Jesus se levanta e diz: cala a boca, Satanás. Você não sabe que este é para mim um tição tirado do fogo. Ele é escolhido meu, ele me pertence. Em outras palavras, eu o comprei com o meu sangue. E quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. O diabo cala a boca. E naquele momento a ordem do anjo do Senhor é: tira essas roupas sujas de Josué. Coloca uma roupa limpa. Tira essa mitra suja. Coloca uma mitra limpa. E a iniquidade vai passar de você. Deus faz isso mediante
o poder do sangue de Jesus. Por isso que nós cantamos que há poder no sangue de Jesus. Há poder, força sem igual, só no sangue de Jesus. Não é um Jesus histórico, mas é quando nós reconhecemos nossa pecaminosidade, reconhecemos que somos falhos e vamos para Cristo dizendo: perdoa os meus pecados. E esse encontrará perdão. Porque o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas Provérbios 28:13 conclui dizendo: mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Através do sangue de Jesus nós somos libertos da culpa. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, essa noite, a nossa palavra é: aproxime-se de Jesus, corra para Jesus. Não há pecado ou culpa maior do que o amor de Jesus por você. Não há pecado ou culpa que possam fazer frente ao poder do sangue de Jesus. A opção moderna é negar o pecado humano. É um pelagianismo moderno. O homem é inocente, o homem não foi afetado pelo pecado. E, na verdade, não. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um mau negócio negar culpa. É um mau negócio negar pecado. É como alguém que está com câncer e nega que está com câncer. Uma pessoa que nega uma doença, ela vai rejeitar um tratamento, ela vai rejeitar o remédio, ela vai dizer: eu não preciso de nada disso. E ali está o fim da sua vida, a sua condenação. Portanto, todo aquele que reconhece esse pecador, ele é visitado pelo poder da graça e do perdão de Jesus. Não tem a história daquele menino, filho de pais ricos, que jogando bola na sala da casa, chutou a bola, pegou num vaso caríssimo e quebrou o vaso. A empregada limpou e o menino: por favor, não faz isso, não conta para o meu pai. Ela disse: tá bom, eu não vou cantar, mas você vai me ajudar a limpar a casa todo dia. Senão eu conto. Pôs o menino lá para limpar a prataria, para espanar a poeira da cristaleira. Pôs o menino para passar pano na casa, para lavar o banheiro. E os dias foram passando e ela sempre ameaçando. Até que um dia ele foi ao pai e disse: pai, lembra aquele jarro assim, assim, assim? Lembro. Jogando bola, eu chutei a bola e quebrei. Me perdoe, por favor. O pai o abraçou e disse: está perdoado, meu filho. E no outro dia, a empregada veio para ele e disse: então, hora de trabalhar, vai fazer isso, isso, isso. E ele disse: eu não vou fazer nada. Ela disse: então eu vou contar para o seu pai. E ele disse: eu já contei. E ele já me perdoou. Agora adivinha quem é que vai perder o emprego? Eu já contei para o meu Pai Celestial quem eu sou, o que já fiz, o que faço. Ele já me perdoou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Isso não é de modo algum anistia para que vivamos no pecado, mas é de maneira contundente e séria um comprometimento que nós ganhamos com o perdão de agradarmos a Jesus. E Apocalipse capítulo 12 fala de uma das muitas festas que acontecerão no céu. Apocalipse 12, versículo 10 diz: foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite. Jesus derrotou Satanás, derrotou o poder acusatório de Satanás e nos deu perdão. Por isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Esse é o caminho. É o caminho certo. O caminho mais fácil é negar. O caminho mais fácil é dar de ombros. O caminho mais fácil é fazer de conta que não existe. O poder mais fácil é se zangar com as pessoas quando elas falam contra o pecado. É mais fácil essa atitude. Mas ela não resolve nada, ela só gera morte. Porém, há um coração contrito, arrependido, diz a palavra. Não o desprezarás, ó Deus. Portanto, corra para Cristo nessa noite. Nele há perdão. Não importa o que se tenha feito. Nele há remissão de pecados. Nele há uma consciência que se livra dos grilhões, das amarras, das correntes, das algemas, da culpa. E você podia orar comigo agora, diante disso. Falamos de uma coisa tão séria. Falamos de algo tão importante, que acomete gente crente e gente que não é crente. E em nome de Jesus, essa noite é noite de perdão. É noite de graça. É noite de consolação, de feridas que são curadas. Essa é a noite em que Jesus quer visitar o seu povo, que arrependido clama e clama por perdão. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem sempre os braços abertos e o Senhor é rico em perdoar. Nessa noite, meu Deus, Tua palavra nos levou, Pai Santo, a lugares, a pessoas, a situações, a sentimentos. Essa noite o Senhor nos visitou. Dói mexer em feridas não curadas. Mas o Senhor fez isso, eu sei, para trazer cura para essas feridas. E, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que falou ao longo desta mensagem, que o Teu Espírito Santo opere cura nessa noite para a Tua glória.